este é o meu canal Livros à Lareira com a Chá e vocês já sabem que eu peço sempre, se por acaso estiverem a ver este vídeo, não se esqueçam de deixar o like e de subscrever o canal, porque sabe sempre muito bem. Muito obrigada! Então, eu hoje vou trazer a opinião do último livro que eu li, uma obra de um escritor português que, por coincidência, hoje, dia 27 de junho, faz anos. Pois é, o Ricardo nasceu em 1988, faz hoje 32 anos. Aproveito para lhe dar os parabéns, para lhe deixar um beijinho e para lhe agradecer o facto de ter entrado em contacto comigo e de me ter proporcionado horas de leitura fantástica. Sim, porque esta obra para mim foi espetacular. Foi um livro que eu dei 5 estrelas, é um livro que eu aconselho toda a gente a ler. E estou a falar de O Desempregado, de Ricardo Tomás Alves. Um livro que tem muito para nos fazer ler, para nos fazer sorrir, para nos fazer refletir e vai nos levar a conhecer uma personagem fantástica que é o Vicente, uma personagem que no início desta história vive uma situação capaz de ferir a suscetibilidade do leitor, mas que depois vai sofrer tantas transformações e vai nos levar a um final de livro que nós ficamos com este livro no coração, nós ficamos com esta história como uma história inesquecível e em mim, em particular, marcou-me muito porque encontrei aqui algumas coincidências. Então, vou partilhar com vocês o que é que eu achei desta história. Eu acho que é boa ideia, não acham? Então, vou começar por dizer que dei no Goodreads 5 estrelas a esta leitura. Eu não conhecia o Ricardo, não fazia ideia o que é que o Ricardo escrevia e quando ele me perguntou se podia me enviar o livro, eu não hesitei, disse que sim e ainda bem, porque não me arrependo de nada. E eu, assim que vi o livro, fiquei encantada com a capa e não vi a hora de o ler. Não fazia ideia sobre o que é que falava. E depois, por acaso, quando comecei a ler, percebi que havia mais pessoas, nomeadamente no Instagram, a fazer a mesma leitura que eu. E as opiniões eram todas muito boas. As estrelas também era tudo 5 estrelas. Portanto, ainda mais empolgada fiquei com esta história. Posso dizer que quando comecei a ler o livro, estava numa sala de espera e li 100 páginas de uma assentada. Sim, porque este livro é um vício. Este livro nós começamos a ler, os capítulos não são muito grandes, a história avança sempre ao mesmo ritmo, nós não conseguimos parar de ler e nunca perdemos o interesse. E eu acho que se por acaso quem estiver a ver este vídeo gosta de leituras assim, que nos prendem do início ao fim, não devia de perder tempo, porque esta história vale muito a pena. Então, nós nesta história, tal como eu tinha referido, vamos conhecer o Vicente. O Vicente é um homem que trabalha num café, não é muito feliz naquele momento em que começa a nossa história, porque ele não gosta daquilo que faz. E então o início do livro começa com ele a reclamar com o despertador, em que ele dá o exemplo que sempre que houve o bip-bip do despertador, que entra num género de depressão, porque vai ter mais um dia igual. Então há um dia em que o Vicente perde a cabeça e responde de forma menos delicada a uma cliente, uma situação aqui que nos é retratada logo no início e capaz de ferir a suscetibilidade de quem está a ler, que eu confesso que fiquei assim um bocadinho chocada, mas depois, com o andar da história, nós percebemos que o Vicente é muito mais que um erro de percurso, digamos assim, um erro que ele cometeu, porque ele depois vai nos mostrar muitas coisas. Então acontece que o Vicente fica desempregado. O Vicente fica desempregado e a vida dele, que já não era muito feliz e era complicada, ainda mais complicada fica. E fica mais complicada porque nós depois vamos acompanhá-lo às entrevistas de emprego, nós vamos acompanhar o Vicente numa série de acontecimentos menos bons que lhe acontecem e tudo coisas a seguir umas às outras. E é no meio de uma dessas situações mais complicadas que o Vicente conhece a Lara. Uma mulher muito bonita, uma mulher muito inteligente, uma mulher que o deixa de boca aberta e que vai ter muita importância na vida do Vicente, porque a partir dali ela vai ajudá-lo, digamos assim, a mudar o rumo da sua vida e a encontrar outro género de vida que ele se calhar nunca tinha pensado. Então, nós nesta história temos uma construção de personagem espetacular. A história
está muito bem construída, as personagens estão todas muito bem caracterizadas. Não é um romance com muitas personagens, são as suficientes e nós conseguimos sempre saber de quem é que nós estamos a falar, mas para mim, sem dúvida, que a personagem principal, o Vicente, é para mim a personagem de destaque. Eu gostei muito do Vicente. A falar com o Ricardo, eu cheguei a dizer que eu gostei mesmo muito do Vicente. O Vicente, apesar de tudo o que não lhe corria bem, ele não desistia. E ao mesmo tempo em que ele partilhava pensamentos e situações que lhe aconteciam, eu dava por mim a rir. Eu estive sempre a sorrir com o livro do início ao fim, porque acho que a história tem muito boa energia. O Vicente transmite-nos boa energia, eu senti isso. E eu adorei a história, porque se calhar nós aqui nesta história encontramos muitas coisas mesmo muito parecidas com a realidade. Se calhar alguns de nós vamos nos identificar com coisas que acontecem aqui, porque infelizmente estamos num país que tem muitos milhares de desempregados. E depois, claro, parece que o mal nunca vem só. E foi o que aconteceu ao nosso Vicente, não é? O Vicente fica desempregado, depois acaba por ficar sem carro, depois acaba por ficar sem teto para dormir, ou seja, ele não tem onde cair morto, e se a vida já não estava bem, ainda mais se complica. E eu acho que o escritor fez um trabalho excelente ao mostrar que os temas que são aqui abordados são muito atuais. Nós encontramos aqui temas políticos, nós encontramos aqui a situação e a realidade do desemprego, mas sem nunca perder a esperança. Eu gostei muito do livro por causa disso. Eu acho que acabei por sorrir muito, porque o livro tem muita esperança e nós ficamos sempre com aquela ansiedade de saber que final vai ter o Vicente depois de passar por tanta coisa. E quando chegamos ao final, realmente nós ficamos consolados, porque o Vicente fez uma grande mudança. E eu acho que nós precisamos de livros assim. Nós precisamos de livros que nos façam rir, ou melhor, sorrir. Neste caso, eu sorri muito com este livro. Eu tinha sempre vontade de agarrar no livro, eu queria era ler. O livro parece um calhamaço, mas depois, como os capítulos não são muito grandes, lê-se tão rápido que nós, quando chegamos ao final da história, eu confesso, eu queria ler mais. Eu tinha vontade de ler mais e espero que o Ricardo continue a escrever e espero ler os livros todos do Ricardo, porque realmente é um escritor espetacular. Eu aconselho esta obra mesmo. É uma leitura agora para o verão excelente, porque é um livro que preenche, é daqueles livros que nós pegamos e não conseguimos parar de ler. E quero agradecer. Eu teria muito mais para dizer sobre o livro, mas eu tenho medo de fazer algum spoiler. A personagem do Vicente é uma personagem muito interessante. É uma personagem que começa de uma forma que, tal como eu referi, nos deixa assim um bocadinho assustados com aquela situação inicial, mas depois, ao acompanharmos o Vicente, nós percebemos que ele não é nada daquilo, e que se calhar os pensamentos que muitas vezes estão escritos aqui são a realidade, porque passa pela cabeça de todas as pessoas exatamente esses pensamentos. Eu acho que a história está muito bem construída mesmo. O Vicente vai sem dúvida ser uma personagem que eu não vou esquecer. Este livro eu tive a oportunidade de ao longo da leitura conversar com o Ricardo e disse ao Ricardo: este livro foi muito importante para mim, este livro apareceu-me na altura certa, e eu estou mesmo muito grata por ter feito esta leitura. E é verdade que eu tenho aconselhado este livro a toda a gente, por isso tenho mesmo que o aconselhar. Leiam esta história, leiam mesmo, porque este livro vale muito a pena e eu fico sempre com pena que às vezes os nossos autores portugueses não sejam divulgados o suficiente. Nós temos pessoas a escrever em Portugal de forma maravilhosa. O Ricardo é um exemplo disso. É jovem e tem um tipo de escrita que agarra e que nos deixa assim, sorrisos de orelha a orelha, com vontade de ler mais. Obrigada, Ricardo. Espero que tenham gostado do meu vídeo. Não se esqueçam de deixar os comentários e eu vou continuar a ler. Um beijinho e não se esqueçam que o que importa é ser feliz.